Este é o Ciclovida, um programa da TV Suprem. E hoje nós temos o prazer de receber no nosso programa o Oswaldo Nunes, que é um personagem da nossa cidade, um personagem que a gente vê muito mais montado numa bicicleta do que andando a pé. E nós teremos o prazer de bater um papo hoje com o Oswaldo. Oswaldo, muito bom receber você aqui hoje, viu? E, em primeiro lugar, eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória, como é que você chegou a essa vida hoje que você tem de praticamente a maior parte do seu tempo estar montado numa bicicleta. Só um parênteses aqui, pessoal. O Oswaldo, ele usa uma expressão para ele mesmo, que ele se chama de ciclopata, ou seja, ele anda tanto de bicicleta que ele hoje virou já um ciclopata. Oswaldo, fale um pouco de você. Bom, inicialmente, uma boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e poder prestar algum tipo de depoimento relativo à utilização da bicicleta, que é uma paixão, né? E estou à disposição aí para todas as perguntas, mas posso adiantar que o ciclismo, a utilização da bicicleta não é uma coisa que me acompanha há muito tempo. É algo que começou há cerca de 5 anos atrás. 5 anos atrás, e de uma maneira muito, eu diria, muito pitoresca, né, eu diria, né? 5 anos atrás, o meu filho, o caçula, entrou na UNB para fazer geologia, né? E a primeira coisa que o pai faz, o que é? Comprar um carro e dar para o filho, né? Meu filho, você passou na UNB, vai fazer o seu curso de geologia, precisa de um carro. E resultado, ele pegou o carro, meteu dentro da garagem, foi à loja de bicicleta, comprou uma bicicleta, né? Sim. E começou a utilizar a ida, fazer a ida para a universidade e voltar de bicicleta. E simplesmente minha mulher ficou desesperada com isso, né? E aí eu e minha mulher conversávamos o que fazer para dissuadi-lo a utilizar a bicicleta nesse trânsito maluco e utilizar o carro dele, né? E aí foram passando dias, meses, e aí eu resolvi também comprar uma bicicleta. E você não tinha bicicleta? Eu não tinha bicicleta. Eu cheguei para ele e falei, ó, Júnior, você vai de bicicleta para a UNB, eu vou te acompanhar para a gente ir junto, eu vou para o trabalho, a gente atravessa a ponte, você vai para a UNB e eu vou para o Ministério, né? Ele falou, não, pai, você está ficando maluco. Eu falei, bom, se eu estou ficando maluco, você já ficou há mais tempo, então vamos ficar maluco nós dois juntos, né? Resultado, comprei uma bicicleta e comecei a andar com ele. Ia e voltava. Aí, meses depois, eu virei para ele e falei, vamos fazer um passeio diferente dessa vez, no final do ano, no início de janeiro do ano que vem, em 2008. Ele falou, o que você quer fazer, meu pai? Eu falei, não, vamos sair daqui de Brasília e vamos para São Paulo pedalando. Você propôs? Eu propus. Ele falou assim, São Paulo? E eu pensando que ele falou, não, eu vou largar esse negócio. Meu pai tá doido. Meu pai tá doido. Ele falou, não, vamos. E resultado, fizemos uma viagem para São Paulo, eu e ele, durante 4 dias e meio de bicicleta. Nossa, mas que coragem. E daí para frente, pronto, a bicicleta não saiu mais da vida da gente, né? E você hoje pedala praticamente todo dia. Eu só não uso bicicleta para esse esquema de ir para o trabalho, voltar para o trabalho, não. Hoje eu uso a bicicleta apenas para fazer provas que sejam provas de superação, né? Sim. Superação humana, que eu diria, né? São provas longas, né? Provas demoradas, né? E os nossos treinos também são bastante demorados também. O Oswaldo é conhecido aqui em Brasília, existe um ranking aqui do pessoal do ciclismo de longa distância. E o Oswaldo geralmente, eu não sei dos últimos dos anos anteriores, mas do último ano ele foi disparado que o primeiro colocado no ranking com quantos quilômetros rodados no ano passado? Cerca de 14 mil quilômetros. 14 mil quilômetros de bicicleta. Ele andou mais de bicicleta o ano passado que de carro. Ele me falou que andou de carro mais ou menos a metade dessa quilometragem. E aí hoje em dia está sempre participando dessas provas de Audax, do Randonner, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, Oswaldo, essas provas de Audax, como é que você começou a fazer isso? Exato. Essas provas Audax, que nós chamamos de Audax, na verdade a origem dela é francesa, né? Existem 2 tipos de provas francesas que são de superação. Uma é Audax, que é uma prova que a característica dela é formar pelotes, formar grupos de ciclistas que saem de um ponto, vai a um determinado ponto e volta. E essas provas elas têm que manter uma média regular de 22,5 quilômetros. Mas tem um capitão do grupo e se tiver muita gente inscrita, formam-se 2 ou 3 pelotes. Todo mundo junto. E cada pelote desse com um capitão de rota. Pode ter um pelote adiante, outro mais atrás e outro a seguir. Mas sempre o pelote tem que sair junto e chegar junto, né? É o princípio de sair junto e chegar junto. Esse é o verdadeiro Audax. O que nós fazemos aqui no Brasil
essas provas, principalmente aqui em Brasília, que a gente chama de Audax, são as chamadas provas randonnée. Randonnée significa giro livre, né? Tem a partida, tem o ponto onde você tem que chegar e voltar. E aí você vai no seu ritmo, não importa se você vá sozinho ou vá acompanhado, é autossuficiência total, né? A rigor, essas provas não precisa ter nem a organização te acompanhando para te dar apoio. É a prova de superação mesmo. Você tem que sair. Se você quebrar no meio do caminho, é problema seu. Você vai ao ponto final e retorna, né? Por exemplo, uma prova de 400 que nós fizemos há 15 dias atrás, você saiu de Cristalina, vai a Catalão e retorna a Cristalina, né? Tem muitos pontos de apoio nesse caminho, restaurantes, posto de gasolina. Agora, furou o pneu? Problema seu. Quebrou uma corrente? Problema seu, né? Agora, um amigo que estiver na prova pode parar e pode ajudar sem problema nenhum. Oswaldo, nós estamos acabando nosso primeiro bloco, mas no próximo bloco eu gostaria que você falasse um pouco dessas provas que você participou, que eu sei que tem várias, de 200 quilômetros, de 400, 600, e você fez, a maior que você fez foi a de 1000 quilômetros. Eu queria que você contasse um pouco sobre a sua experiência nessas provas, dificuldades, enfim, o que você sentiu, a emoção, enfim. E no próximo bloco a gente conversa sobre isso. Este é o Ciclovida, um programa da TV Suprem, e hoje nós estamos conversando, batendo um papo aqui com Oswaldo Nunes, que é um ciclista, um ciclopata, como ele próprio se define. Ele estava conversando conosco no primeiro bloco sobre as provas que ele participou, de superação, provas de longa distância. Eu queria, Oswaldo, que agora você explicasse um pouco como é que são esses randonés, qual é a quilometragem mínima, sabe, qual é o escalonamento, enfim, e falasse um pouco também das suas experiências, das suas dificuldades, das suas emoções ao participar dessas provas aí. Essas provas que nós chamamos de Audax, randonnée, elas fazem parte de um calendário francês. Em vários países do mundo existem essas provas. E cada ano tem uma sequência dessas provas que, cada prova dessa, você ao completá-la, você recebe um brevet para fazer a prova seguinte. Então você faz uma prova. Quais são essas provas? Uma prova de 200 km, depois 300, 400, 600 km e depois 1.200. A prova 1000, na verdade, ela não é requisito para fazer o 1.200. O requisito para fazer 1.200 é 600. Então, quando você faz a sequência 200, 300, 400, 600, você recebe uma medalha francesa que tem o nome de Super Randonnée. Então, são poucas pessoas que conseguem essa façanha, né, de fazer essas provas. Só ciclopatas. Né? Só insanos mesmo, né? Ciclões insanos. Como minha mulher muito bem diz, olha, eu compreendo, eu gosto do que você faz, eu compreendo, eu aceito, porque o que você tem é uma patologia. Então tudo bem, vá. Então essas provas é dividida nessas quatro, nessa sequência, 200, 300, 400, 600. E normalmente essas provas, elas têm a seguinte restrição, a grande restrição, aliás, é o tempo. Uma prova de 200, você tem um tempo máximo de fazer de 13 horas e 30 minutos. Você tem que completar ela em 13 horas e 30 minutos. Não é uma corrida. Não é uma corrida. Apenas completar. Você tem que usar estratégia. Bom, você vai andar 200 km, como é que você anda? Você vai parar no 100, vai descansar um pouco, vai dar uma cochilada? Tem gente que faz isso, mas tem gente que 200 km é lá e cá. Não para, porque são 13 horas e 30, você não sente tanto. Mas uma de 1000 quilômetros que você fez, deve ser, quanto tempo você levou? São 75 horas. 75 horas, 3 dias, dia e noite pendurado numa bicicleta. Agora você vai a de 300, já são 20 horas. A de 300, 20 horas. A de 400, 27 horas. E a de 600, 40 horas. Então você tem 40 horas para terminar essas provas, né? E o que você faz durante a prova assim? Você está pedalando ali horas e horas sozinho, porque é praticamente sozinho, né? Muito tempo só. Fazendo reflexão sobre a vida, ouvindo música. O José de Alencar, o escritor, né? Ele, naquele livro Iracema, ele tem ele faz uma chamada muito interessante. Enquanto você anda,
o espírito repousa. Ele diz isso, né? Eu trago para o nosso mundo do ciclismo. você Enquanto eu pedalo, o meu espírito repousa, entendeu? E é nessa hora que você se redescobre e pensa em muitas coisas, né? Então, na verdade, o período em que você tá pedalando, esse silêncio, às vezes, da madrugada, uma prova de 400, 600, que você entra à madrugada pedalando, você realmente tem que ter persistência, você tem que ter tranquilidade, você tem que se acostumar a ouvir barulhos estranhos, né? E ir embora, né? Ir embora, sem problema. Mas... E não dá vontade de parar, assim, desistir? Não, eu já estou cansado. Você sempre pergunta para você. O que eu estou fazendo aqui? Pois é, essa é a pergunta eterna. O que eu estou fazendo aqui de 3 horas da madrugada? Manhã, eu podia estar na minha caminha quentinha. Essa chuva, esse frio, esse vento. Tem isso com chuva. E você olha no retrovisor, vê um caminhão, uma carreta lá atrás de você, ela vem dançando assim na pista, né? O que eu estou fazendo aqui nesse negócio? Mas aí é a questão da superação humana, porque provas de longa distância nada mais é do que uma superação, né? Você aprende a se superar cada vez mais, né? Então, e a sensação quando você termina? Olha, assim? eu digo para você o seguinte, os primeiros 200 que eu fiz na minha vida foi em 2008. Sim. Eu fiz 2008 aqui em Brasília, e depois os 300, 400 em São Paulo e os 600 em São Paulo. Então, completei a prova Super Randonê em 2008. Os primeiros 200 eu chorei. Imagina, de emoção, agora, de alegria. Aí depois eu fiz, 2008 fiz uma série completa, 2009 uma série completa, 2010 eu fiz 2 séries completas. Nossa, então ele vai repetir. Aí o último 600 que eu fiz da série completa o ano passado, em novembro em São Paulo, eu chorei, mas de raiva, porque eu cheguei quebrado. Os primeiros 200 foi 200 de emoção, chorei de emoção. Agora os últimos 600 foi de raiva, de dor, doía tudo, né? Então, muito sol, temperatura 43 graus no asfalto, rapaz, foi uma coisa terrível. E à noite deve ser frio. À noite esfria, ao contrário. Né? E essa prova de São Paulo do ano passado, de 600, começou mais ou menos 20 ciclistas e terminaram 6 ciclistas, né? Nossa, 6 ciclistas. Essa de 2008 que eu fiz, em São Paulo também de 600, para completar o Super Randonê, começou com 25 ciclistas e só terminaram 2 ciclistas. Nossa, os restos e coincidentemente, o ciclista que terminaram em 2008 foi eu e meu filho. Você seu filho, eu e meu filho, família. Então, eu cansava, ele falou, pai, que moleza é essa? Vambora, pai. E ele cansava, rapaz, você é menino novo, você tá cansado por quê? Vambora, rapaz. E a gente ia se motivando, só faltando dando tapa um no outro, né? Imagina. Bom, nós estamos terminando o nosso segundo bloco do programa e no próximo bloco, Oswaldo, eu gostaria de conversar um pouco sobre o que isso resultou para a sua saúde, para a sua vida, para o seu bem-estar, porque obviamente é um grande exercício pedalar, né, um dos melhores exercícios, e falar também sobre a alimentação que você tem para você aguentar esse tranco de pedalar tanto assim. Né? Ok?